vive, tendo a cor de pele que tem, tendo a família que tem, você, morando onde você mora, tendo o trabalho que você tem, o salário que você tem, o cabelo que você tem, a cor dos olhos que você tem, você sendo você, quem é? Tivesse nascido nos anos da escravidão, teria nascido onde? Na Casa Grande ou na Senzala? Tem certeza? Todo mundo aqui teria nascido onde? Na Casa Grande ou na Senzala? Nós aqui nessa sala, na Casa Grande ou na Senzala? Alguma dúvida? Apesar do tom da pele, alguma dúvida aqui? Ou alguém aqui é herdeiro dos Orleans de Bragança? Acho que não. E mesmo que fosse estar aqui hoje de manhã, está quase perdoado. A gente desculpa. Mas a maioria esmagadora teria nascido onde? Gente, teria alguma dúvida se ele seria escravo ou não? Fruto do estupro da mulher negra pelo senhorzinho. Teria alguma dúvida? Por que agora tem dúvida quem é preto e quem não é no Brasil? Por que isso virou motivo, por exemplo, para negação afirmativa? Não tinha nenhuma dúvida, 400 anos sem dúvida. Agora tem dúvida? Quando era para discutir direito, tem dúvida, não sei quem é negro no Brasil. O Brasil é um país de cotas, mas de cotas para elites. Não sei se vocês já escutaram falar no projeto, na lei do boi. Alguém já escutou falar na lei do boi? Ah, está na sua cabeça, companheiro do Emancipa. A lei do boi, ela é dada para filhos de fazendeiros, né? Então eles formam para que eles continuem tocando os negócios da família. Vocês já escutaram falar na escola ITA? Sim. Vocês sabem que lá tem cota? Sim. Vocês não sabiam? Tem. Todos os filhos dos militares graduados têm reserva de vaga para poder continuar com a mesma carreira dos pais. Bom, com esta brincadeira, eles podem ir por aí afora citando um monte de questõezinhas que ninguém diz que é cotas, né? Mas que são para você poder manter as elites dentro do negócio da família e podendo dirigir o país. Este espaço aqui é um espaço precário, é um espaço de resistência, tem uns 25 anos o espaço de resistência, fiquei preocupado. Na época ele já foi até reitor da universidade, mas ele era coordenador do IEA, que era o professor Jackson Markovic, nos informou que existia esse espaço. E pela informação dele, nós entendemos um pouco que era uma orientação e viemos e ocupamos esse espaço. Esse espaço ele é questionado, quer dizer, nunca é questionado desde o primeiro momento da sua existência. E estamos resistindo até hoje, mas sem nenhum apoio institucional. Nós fazemos um papel que, se os gestores dessa universidade tivessem um pingo de vergonha na cara, é um papel que eles teriam que fazer, que é a da formação, como um retorno pelo pagamento que cada um de nós dá para esta universidade. A universidade ela é mantida com a verba do ICMS, é a cota à parte, que vem para a universidade, e como retribuição para a sociedade, nós não temos nada. Então, quer dizer, o elitismo da universidade que nos empurra cada dia, tenta nos empurrar cada dia mais para fora dela, a nossa existência aqui, para eles, é um afronto, porque enquanto eles tentam empurrar, nós trazemos. Enquanto eles tentam dizer que este espaço é um espaço para formar, eles tentam não, eles dizem com todas as letras, este espaço
espaço é para formar os filhos da elite. Tem docente que não tem vergonha na cara e diz com todas as letras: a Universidade de São Paulo não é para todos. A nossa existência aqui é dizer para eles que todas as falas dele estão contraditórias com o momento histórico, social que nós vivemos. Que esta universidade, nós vamos fazê-la ser para todos. Nossos ancestrais, porque quando nós viemos para cá, diferentemente do que as pessoas disseram quando viemos, quando para cá fomos trazidos. Diferentemente do que as pessoas disseram, nós viemos com uma bagagem de trabalho cultural muito grande que no processo escravocrata tentaram nos alistar. Não perdemos tudo, mas também não mantivemos tudo. Então, isto para nós é fundamental. Agora, os cursinhos, só para terminar, os cursinhos, quando eles nascem principalmente, eu vou falar do núcleo de consciência mesmo. A nossa preocupação era formar quem, para quê, e é isso. Formar quem? Somos nós. Para quê? Para que eu estou formando essas pessoas? Em primeiro lugar, eu quero que os alunos do cursinho tenham a consciência política e recupere a consciência histórica. Que nós possamos intervir na conjuntura para a transformação da educação, para que seja uma educação que atenda a sociedade brasileira, que nos atenda, que nos coloque no centro como as outras etnias enquanto sujeito da história. Então é fundamental que quando a gente entre no curso, a gente aprenda, questione e tente transformar. O número de alunos negros que tem entrado dentro da USP, com a convivência com os alunos brancos, tem conseguido intervir na forma racista, preconceituosa de alguns professores dentro da sala de aula. Tem conseguido intervir na questão que há 10 anos atrás não se falaria de ter proibição de uma aluna negra entrar dentro da faculdade de medicina. Tem conseguido intervir na conjuntura da faculdade de Direito, dizer que é tradição chamar mulheres negras para ir sambarem lá para a preparação da piruada. Isso acontece dentro da faculdade de Direito, para docentes e alunos ficarem passando a mão na bunda das mulheres negras e dizer que isso é tradição. Então essas coisas que até pouco tempo vivia debaixo do pano, encarado como coisa normal, natural, isto está acabando. Então esses espaços que nós estamos construindo, e ela passa por um espaço da educação, o espaço da gente poder entrar, para poder transformar, para poder entrar, transformar, e que a gente possa efetivamente dizer para todos: nós somos sujeitos e nós vamos continuar brigando para a inclusão de cada negro, cada negra, em comum acordo com os brancos, com os amarelos, com os vermelhos, de podermos transformar esse estado de coisa e essa série de crimes. Não tem outro nome. O nome é crimes que vem ocorrendo contra a população negra e pobre deste país. Gente, desculpa, tá? Então eu começo me apresentando, né? Lilian Sankofa, mulher, preta, trabalhadora, mãe do Kamal, de 8 anos, militante de esquerda, comunista, feminista e geógrafa, professora do Estado, poeta, atriz, e algumas coisas a gente vai dialogando. Então, assim,
Eu começo falando, e aí pontuando um pouco, de como que a gente consegue, dentro da lógica estrutural do racismo na sociedade brasileira, e aí falando da nossa realidade, como que a gente consegue suprir a necessidade de sobrevivência. Aí a gente tem que trazer lá Racionais, né? Que a gente está resistindo à ação do tempo e que a gente vai contrariando as estatísticas do cotidiano. Na minha família eu sou a única pessoa, assim, na família do núcleo ali, a única que conseguiu entrar na universidade. E não foi USP, né? Eu não sou uma pessoa que conseguiu entrar na USP que criou essa perspectiva. Porque o que é posto pra gente é que a gente não tem perspectiva criada desde a base. Então eu costumo falar assim, a gente tem pensado se estruturar os cursinhos populares, e a gente precisa criar essa perspectiva na classe trabalhadora de entrar na universidade, principalmente a pública, porque toda e qualquer universidade, exceto acho que a Florestan Fernandes do MST, tem um caráter elitista, elitizada, é para elite. A gente que chuta com os dois pés na porta e fala, eu vou entrar porque é meu, por direito, conhecimento científico que me é negado na minha história aí, né? Na história, no processo aí de exploração, de escravidão e tudo mais. Então a gente que é teimoso. Então os meus 4 anos de universidade, na verdade, viraram 10. Eu acho que foi por isso que eu fui até, quando o Everton falou comigo, vamos lá, conversar um pouco, falar um pouco da sua experiência, eu acho que foi até por conta disso. Os 4 anos, que seriam 4 anos de universidade, viraram 10. Porque eu, que moro logo ali, na cidade de Tiradentes, né? Você pega a primeira direita, aí depois você vira esquerda. Aí você segue a esquerda porque a esquerda é o que há, entendeu? Segue a esquerda toda a vida, um dia você chega na cidade de Tiradentes. Se for a pé, meu filho, daqui a um mês, tal, a gente se encontra lá. Mas assim, eu encontro mulher preta, moradora da cidade de Tiradentes, que tem aí o subemprego como principal fonte de renda e tal, lá nos meus 20 alguma coisinha, não sou tão jovem, apesar de ter cara de 18. Como que você cria a perspectiva de você conseguir entrar numa universidade se você não tem a base, que é a educação pública inicial, de qualidade? Como que a gente cria essa perspectiva de conseguir ir para uma universidade, principalmente universidade pública, né? Então, o que aconteceu? Eu precisei descobrir esse meu desejo, apesar de gostar de estudar desde muito cedo, com 10 anos de idade eu ia sozinha para outro bairro, pegar função, para ir para uma biblioteca, porque a Tiradentes, com 400 mil habitantes, não tem uma biblioteca pública até hoje. As únicas bibliotecas que tem na Tiradentes, públicas, são dentro dos CELS, que tem lá, que são 2, e agora que saiu, né, o Centro de Formação Cultural, e as outras são bibliotecas comunitárias. E eu faço parte, além de ser apoiadora do Núcleo de Consciência Negra, eu faço parte de um coletivo da cidade de Tiradentes, que existe há mais de 20 anos, que é chamado de Força Ativa. E esse coletivo, que se iniciou por conta do envolvimento com o hip hop, falando aí do hip hop, quando ele começa a pautar a questão do racismo, desigualdades sociais e mais, conseguiu identificar isso, essa necessidade da gente precisar ter acesso à leitura para a gente conseguir se empoderar dentro dessa lógica de racismo, para a gente conseguir reverter o processo. Então, o Força Ativa montou há 13 anos atrás a primeira biblioteca comunitária da cidade de Tiradentes, que existe até hoje. Então, assim, há uma forma de resistência, assim como o núcleo e tal, e que a gente fala, 13 anos existindo com a biblioteca comunitária num bairro como a Tiradentes, que é um bairro que tem muito mais, que dependendo do tamanho, né, por quantidade de população e tal, tem até mais preço por metro quadrado do que muitos países da África. E aí até hoje consegue levantar e ter a biblioteca comunitária. Então assim, eu conheci o Força Ativa por conta da biblioteca também, por conta do teatro, de várias questões. E dentro dessa perspectiva militante que eu fui descobrir a minha potencialidade de conseguir ir para uma universidade. Porque até então estava longe da minha cabeça ir para uma universidade. Porque o que estava proposto para mim é que eu iria seguir ali os passos da minha mãe, né?
que teve que parar de estudar para poder ser empregada doméstica, para poder suprir as necessidades básicas, alimentar a família e morrer aos 53 anos de tanto trabalhar. Foi essa a trajetória da minha mãe. Então, na nossa cabeça, a gente acaba imaginando que a gente vai seguir esses passos, porque é o que está posto, é o que está dado. O que a gente precisa fazer é encontrar mecanismos para a gente conseguir reverter esse processo. O cursinho é movimento político. Porque, veja, movimento, qual que é o conceito de movimento que a gente poderia trabalhar? É algo que é feito, movimento político, né, social, de resistência e tal. Nós estamos numa dinâmica de evento. As pessoas se organizam em grupos que fazem eventos, atividades, certo? Então, de repente é um grupo de estudo muito legal, é um grupo de militantes, de ativistas e tal, tudo bem, tudo é muito importante, né? Tem lá o Bertold Brecht que diz que cada um no seu limite, né? Tem um que luta um dia, que luta uma semana, que luta um mês, que luta a vida inteira. Tem os imprescindíveis que lutam a vida inteira. Então tem essas gradações. Se a gente pegar os grandes referenciais da esquerda, o Che Guevara tem uma frase que dizem que foi ele que disse, que também falou, olha, você tem que encontrar prazer na sua ação e cada um tem que dar o tanto que pode para a luta, e todo mundo dando o tanto que pode, a gente faz a revolução e tal. Com as palavras dele, não com as minhas. Mas é preciso ter movimento que faça, que seja movimento cotidiano e permanente. É muito importante. E a gente nos últimos anos perdeu isso. O cursinho é uma experiência de movimento político que só é possível a existência dele se a gente se debruça e faz. O cursinho não é uma coisa que acontece uma vez por mês, quando a galera se reúne. Certo, Valéria? O cursinho é o seguinte, ou você dorme pensando nele, se preocupa com a escola, com o banheiro, com a diretora, com o professor, com a sala, ou não tem, não é, galera da Mancinha? É um trabalho foda, é muito trabalho, e cansa. E nós também vivemos o tempo e o período das coisas que são rápidas, passageiras. Então, e a gente depende de professor voluntário, essa palavra é terrível. Certo? Voluntário é uma coisa, militante é outra. Então nós não temos uma quantidade de professores militantes o suficiente para manter nossos cursinhos funcionando. Certo? Então nós temos para cada sala que funciona, um ou dois que são militantes ou são voluntários. Que bom que eles existem. Mas às vezes eles vêm dar um mês de aula e falam, pô, já fiz a minha parte. Já ganhei meu lugar no céu. Já posso, já fiz, acabou. Boto no currículo. Entendeu? E aí a gente fica sem professor. Cara, veja só, estou contando aqui uma história que é coisa de cursinho, acabou. Tem uma novidade? Nós vivemos isso, dá trabalho, é foda, cansa. Mas tem que ter. A gente costuma dizer na Uniafro, e eu até trouxe uma cópia do manifesto, tem uma historinha que eu quero contar, que é o fato de que, se eu considerar que movimento é aquilo que a gente faz cotidianamente e permanente, certo? O movimento é o que faz no cotidiano e na permanência. Cursinho é uma dessas coisas. Que outro movimento popular, social, político no Brasil é feito assim? Vamos lembrar? Que é feito assim, todos os dias, senão não existe. Movimento de moradia é um, não é? Pô, você não vai ocupar um prédio com 300 famílias fazendo uma reunião por mês. Não existe. E depois do prédio ocupado, a existência daquele lugar, ele é uma permanente mobilização política de organização. O movimento sem terra hoje está em declínio, mas é a mesma coisa. Ninguém ocupa a terra e permanece ocupado até virar um assentamento. Esse negócio não é permanente. Na cidade, o que é que tem? Tem os cursinhos. Gente, quantos cursinhos tem em São Paulo? Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Nós nos atrevemos a dizer que talvez um movimento de cursinhos comunitários, podemos brincar com o conceito de comunitário e popular, talvez seja um dos maiores movimentos do Brasil. Porque não tem nenhuma grande capital brasileira que não tem experiência e existência hoje, agora, 2014, já foi mais forte um dia, de cursinho popular, de cursinho comunitário. Tem. O que não tem? Articulação entre nós, organização política entre nós, que é exatamente o motivo do encontro de hoje. Certo?
Olha que importante que é isso aqui. Eu vivi a época a Jupiara traçou um histórico lindo aqui, lembrando da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, porque o papo do preto no espaço educacional é uma demanda do povo negro que a gente pode até recortar no pós-abolição. Teve lei do Império que proibia a presença de pretos na escola que nascia. A escola pública que nascia tinha lei que proibia. Não podia ter escravo, filho de escravo na sala de aula. Nem quem não era vacinado e nem quem tinha lepra, essas coisas. Estava no mesmo patamar. Então quando surge a tal da República, abolição em 88, República em 89, uma demanda emergencial era o espaço educacional, porque era isso que garantiria a tal da ascensão social numa sociedade igual para todo mundo, porque a escravidão deixa de existir. Nós pretos, filhos da escravidão, nós somos cidadãos de direitos iguais. E as políticas passam a ser, na formalidade, políticas universais que garantiriam igualdade para todo mundo, não é isso? No papel. Aí eu digo nós, né, nessa sala diversa, com várias cores. E aí vem, a experiência traz, ó. Frente Negra Brasileira vai organizar cursinho de alfabetização dos morros. Depois o Teatro Experimental do Negro participar da questão da cultura, da arte como pano de fundo, mas que também ensinava as pessoas a ler, porque elas tinham que decorar texto, e elas iam fazer poesia, tá super amarrado. O debate da necessidade da história da África nas escolas é uma coisa que não é de 10 anos atrás, com a Lei 10.639. Não, é uma demanda histórica do movimento negro, que só virou verdade no papel há 10 anos atrás, mas que não virou verdade na sala de aula até hoje. E talvez demore mais 50 anos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só a continuidade de uma luta que ela está colocada para nós. Considerando que o espaço da educação é um espaço estratégico para a organização política e para a disputa do poder. Então, cursinho popular é tudo isso junto. E se a gente fizer um recorte da questão racial, Jupiara lembrou que o núcleo de consciência negra nasce aqui de 87 para 88. 88 é ano da centenária da abolição da escravidão. E aí, eu pesquisei também, é bem bonito, se você colocar no YouTube lá, não tem a campanha da fraternidade em 88 da Igreja Católica, o tema foi o 100 anos da escravidão, o aniversário. Qual era o debate? Continuamos escravos. E a Rede Globo de televisão, quando faz uma peça de filme, não sei se é de final de ano, alguma coisa, ela junta todos os atores negros para cantar uma música temática dos 100 anos da escravidão. Rede Globo em 1988. Torto, zoado, do jeito deles, mas fez, para entender como foi importante aquele ano. Aquilo desdobra um debate dentro da Igreja Católica, porque a campanha da fraternidade, ela vem com esse tema. Isso fortalece um negócio chamado Associações Pastorais do Negro, que ainda hoje existe. Isso fortalece as irmandades, certo? De igrejas que tem essa origem na questão da organização dos pretos dentro da Igreja Católica, que tinham que construir os seus espaços, porque eles não podiam se misturar na missa com os brancos, nas suas próprias igrejas. Então isso é nosso. E aí vai surgir, desse momento, vai surgir o debate da presença negra no espaço acadêmico, em que ele não existe, a tal da invisibilidade. Surge na Bahia um cursinho popular, o NCN anterior. Em seguida surge na Bahia o Steve Biko, que ainda hoje existe, agora é uma ONG forte, grande, com dinheiro internacional, mas ela nasce para ser cursinho popular para negros. A ideia migra, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, vai surgir o PVNC em seguida, início dos anos 90, pré-vestibular para negros e carentes. PVNC. É uma unidade, é uma união dos núcleos de organização comunitária com a Igreja Católica. Aí rola em seguida uma briga, porque nós gostamos de briga. A esquerda briga, se desentende, forma fração. Nós somos brancos nisso, né? Certo? Aí racha. Aí fica o PVNC com as organizações comunitárias e surge a organização ligada à igreja chamada, aqui em São Paulo, de Educafro. Isso é 96, que é quando eu conheço o cursinho comunitário. Já existia em São Paulo o Instituto, além do Núcleo de Consciência Negra,
o Instituto do Negro Padre Batista, e já existia em São Paulo uma experiência de cursinho chamada Quilombo Central. Olha isso, eu até me arrepio. É bonita, é nossa história. Estamos falando de cursinho. Nosso cursinho é um quilombo numa ilha racista, que é a USP. Esse cursinho aqui vai derrubar nem fudendo, não vai derrubar. Como não derrubaram a igreja, como não vão derrubar o cursinho lá em Itaquera, lá em Guaianazes, lá em Poá, não vão derrubar. Não vão derrubar, gente. Não derrubaram em 514 anos. Beleza.